Boa noite, professora. Tentei enquadrar a câmera de um jeito que conseguisse, que fosse possível me ver e ver o que eu estou passando aqui, porque o texto é um pouquinho extenso e eu li inteiro. Agradeço muito a oportunidade de ler, ter essa leitura. Foi uma leitura muito produtiva e eu destaquei alguns pontos centrais para a resenha, certo? Um vídeo gravado. E quero começar, vai ser possível verificar aqui o que eu vou ler em alguns momentos, porque são observações muito pertinentes para os meus comentários. Quero começar falando um pouquinho do parâmetro geral, claro, me apresentando. Meu nome é Ive Vasconcelos, sou aluno da disciplina e volto a dizer, agradeço a oportunidade de ter feito essa leitura. Começo falando que sobre o contexto do texto é, que visa dar um norte de onde nós precisamos, de onde nós estamos, no caso, no contexto, claro, no local, no estudo onde foi o autor fez toda essa análise, de onde nós estamos, como nós devemos traçar um caminho, ele dá alguns vértices, alguns alinhamentos, e aonde podemos chegar com esses traçados, com esses três passos que ele designa como essenciais para a gente chegar num urbanismo sustentável. É um texto muito conceitual, muito ideal. O tempo todo lendo, fazendo a leitura, eu lembrei que nós estamos em Macapá e que Macapá tem bairros como, eu vou dar o exemplo do Perpétuo Socorro, porque em muitos momentos do texto, ele fala sobre o tamanho ideal das vias, sobre como seria ideal ter calçada. Na verdade, ele fala como se fosse uma regra, ter calçada dos dois lados da via. Mas você vê um bairro como Perpétuo Socorro, como Cidade Nova de Macapá, que as ruas são extremamente estreitas e divide o espaço entre carros e pedestres. E aí quando você anda por lá, lembra um pouquinho Belém, também alguns bairros de Belém, você anda, você tem que ir desviando das pessoas, enfim. O tempo é muito pequeno para essa apresentação, então vamos tentar ser bem sucinto. Eu vou fazer algumas leituras, mas volto a dizer, porque são pontos essenciais que marquei aqui, dá até para ver que eu estou marcado de marcar texto, eu preciso comentar. As regras que constituem um desenvolvimento sustentável são aqui modificadas ou mais especificamente estabelecidas pela primeira vez. Já não é aceitável construir uma edificação de alto desempenho, enfim. Eu marquei esse trecho porque o autor ele tenta ser um pouco mais criterioso sobre os métodos e como nós temos pensado o urbanismo sustentável. Porque fazer uma edificação que se diz ecologicamente sustentável, ou fazer alguma propaganda, ou fazer alguma iniciativa, é pouco. O urbanismo sustentável tem que ser planejado, e planejado em pequena, média e larga escala. É isso que o autor tenta passar no começo da leitura. Eu vou tentar ser muito breve, que eu li que o tempo máximo é 10 minutos. A definição de urbanismo sustentável. Reduzido aos princípios mais básicos, o urbanismo sustentável é aquele que, com um bom sistema de transporte público e com a possibilidade de deslocamento a pé integrado entre edificações e infraestrutura de alto desempenho. Resumindo, marquei mais coisas aqui, mas resumindo, o autor ele sempre fica tratando o transporte, certo? A cidade em detrimento ao veículo e a cidade em detrimento às pessoas. A cidade em detrimento ao veículo, todo o comércio, toda a logística, as escolas, as creches, as unidades de saúde, toda a logística é pensada em favor do veículo. Então as vias são mais largas, mais para veículos passarem, veículos privados. E aqui ele fala sobre tentar estabelecer círculos, como se fossem bolhas, em que nessa área tivesse as necessidades básicas para que ali o comércio se estabelecesse, a escola se estabelecesse, a saúde se estabelecesse, a ponto da pessoa poder ir a pé nos locais, certo? Então, a cidade em detrimento das pessoas, a escala humana. Então, a tantos metros, a um raio de tantos metros, a pessoa encontrar saúde, educação, comércio, moradia, tudo. Tudo planejado no entorno daquele bairro, daquele local.
Sempre limites bem definidos. É o que eu acabei de falar. Victor Dover aborda esse problema ao propor um limite de tamanho de bairro, de no mínimo 16 hectares, no máximo 80 hectares. É uma colocação extremamente ideal. Por quê? Nós estamos trabalhando com cidades já estabelecidas. E quando você entende um pouquinho da coisa pública, vê que as moradias são extremamente orgânicas, claro. O ideal é que tudo esteja amarrado em lei, no plano diretor, mas as pessoas elas fazem o seu espaço. Eu costumo dizer que o arquiteto cria e o cliente se transforma. Então, se eu dar um exemplo de um Marabá da vida, de um Goiabal 2, existe Goiabal e existe Goiabal 2, que as pessoas vão lá e vão fazendo suas moradias. E a prefeitura, a legislação local, a maioria das vezes não tem a capacidade de acompanhar esse crescimento. Então, acaba que esse planejamento tem que ser, ao meu ver, interpretando o texto, ele tem que ser pensado durante o crescimento da cidade. Durante o crescimento da cidade. Não tem como parar o organismo que é a cidade, que vai crescendo, que vai vivendo, vai criando cada vez mais vida, para pensar, replanejar. Não, é muito ideal, muito idealista. É fazer durante o processo. As pessoas estão mais preocupadas com a saída de águas pluviais. Marquei esse trecho, e esgotos de suas casas ou região, do que onde vão parar. O urbanismo sustentável é extremamente ligado não só aos veículos, às pessoas, mas à vontade das pessoas. As pessoas entenderem, as pessoas abraçarem a causa. Por quê? Porque na prática acaba que cada um, e dentro da pesquisa do autor, cada um pensa no seu espaço, no seu lote, na sua casa, nas suas águas pluviais, no seu esgoto, mas não pensa no todo, não pensa que a cidade inteira ela precisa ter um sistema de tratamento de esgoto decente, equilibrado, e esse pensamento localizado, esse pensamento centralizado na pessoa que não pensa a cidade em conjunto, acaba prejudicando o funcionamento dos sistemas em comum. Aumento a eficácia da sustentabilidade. O urbanismo sustentável pretende criar negócios em bairros sustentáveis por um meio de integração desses negócios com um mercado permanente que tenha densidade residencial no entorno. É o que eu falei um pouco mais cedo. O comércio, a educação, a saúde, ela precisa ter uma escala em que a pessoa a pé, precisa, no sentido da teoria do urbanismo sustentável, precisa ter uma escala em que a pessoa a pé consiga chegar aos pontos essenciais e ali se estabeleça um cotidiano em que o transporte privado é dispensável e o transporte público ele seja exaltado quando necessário. Integração de transporte e uso do solo. O urbanismo sustentável visa a promoção abundante de oportunidades para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta e andarem de cadeiras de rodas pelo bairro, assim como terem acesso a um bom serviço de transporte público. É claro, nem todo tipo de transporte é dispensável. O transporte público ele precisa ser enaltecido. Então, se é para ter vias, que sejam vias para o transporte público, para levar pessoas quando necessário, mas que ali naquele raio da moradia daquele determinado cidadão que tenha os afazeres básicos do cotidiano. Entendemos os corredores de sustentabilidade, eu marquei aqui um trecho importante para mim, mas pelo tempo reduzido não vou me estender tanto. Peço um humildemente perdão por passar um pouquinho dos 10 minutos, mas são trechos muito importantes para que eu cite. Se o urbanismo sustentável se tornar padrão dominante de empreendimento norte-americano por volta de 2030, muitos projetos do urbanismo sustentável deverão ser do tipo pronto para o transporte público. O texto ele prevê uma longevidade, um longo caminho a se traçar até o implemento do urbanismo sustentável. E esse caminho, eu vou logo emendar com a parte final do texto, é dividido em 3 pontos. Só um momento, perdão. Os 3 passos para o urbanismo sustentável.
O urbanismo crescerá muito lentamente até se tornar em uma geração nos Estados Unidos, que ele enaltece, ele fala especificamente disso, se tivermos um plano estratégico de 20 anos, ao intervalo de 20 anos. O que, numa opinião e complementando o texto, atrapalha esse pensamento são as políticas públicas partidárias, que têm um intervalo de prazo menor que esse estabelecido aqui. Então, as cidades, o urbanismo sustentável é pensado por arquitetos e urbanistas, porém ele não pode estar desvinculado ao setor público que ali gere aquele espaço, no caso, aquela cidade. Então, esse planejamento ele precisa ser previsto em plano diretor, em legislações próprias, mas pensado e executado a curto, médio e longo prazo. O autor fala de escalas, e essas escalas precisam ser obedecidas. O primeiro passo que ele fala é sobre criar um mercado para o urbanismo sustentável. Não existe o estudo sem quem produza o estudo. Então, nós precisamos dar uma base para que tenha um mercado para isso. Por quê? Se não tem mercado, como é que nós vamos sustentar os arquitetos e urbanistas que vão planejar essas cidades? Esses arquitetos precisam estar muito bem amparados pelo que estão fazendo, pelo que estão trabalhando, certo? O segundo passo é derrubar as barreiras do petróleo e urbanismo sustentável. É algo extremamente ideal. Por quê? Porque a cidade já é pensada para o automóvel, porque existe um vasto mercado muito lucrativo em cima da indústria do petróleo. Então, muitas autoridades que estão no poder não têm interesse algum de mudar esse mercado, porque é um mercado lucrativo para quem está direta ou indiretamente envolvido. É um desafio grande, mas que a cada atitude, a cada passo, a cada degrau precisa ser superado, e essas atitudes devem ser previstas no planejamento dos urbanistas que eu falei no primeiro passo. Aí é que está. Os urbanistas precisam estar muito bem fortalecidos em suas ideias e em seu planejamento para que tenhamos atitudes pequenas, médias e grandes para derrubar uma indústria que é muito difícil de se derrubar. É o próprio capitalismo. Terceiro passo, uma campanha nacional pela implementação do urbanismo sustentável. Eu marquei aqui um trecho, não vou ter a oportunidade de ler, mas é a educação. É nós treinarmos as pessoas desde o primeiro momento, desde a criança, treinarmos de forma igual, equilibrada para todo o espaço, seja cidade, seja estado, seja país, treinar, ou até em escala de bairro mesmo. Acho que essa escala poderia ser treinada como um bairro, já que uma pessoa cresce num bairro, num mundo ideal, a pessoa crescesse num bairro, vivesse num bairro, ela ser treinada para naquele bairro, ela aprender a valorizar, aprender a estabelecer talvez ali o comércio, estabelecer ali a saúde, estabelecer ali a educação, enfim, os eixos centrais, pensar a sua cidade. Então as pessoas, desde o primeiro momento, desde o primeiro estudo, começarem a ver e ser treinadas para aplicar e vivenciar, saber lidar com o urbanismo sustentável, que não é somente aplicar, é a necessidade também das pessoas adotarem isso como estilo de vida. Precisamos começar a exigir tanto a melhoria de pequenas coisas quanto o urbanismo sustentável agora. É aquilo que eu falei, é do pequeno ao grande, da grande atitude. E eu marquei aqui a última frase do texto, que ele sintetiza dizendo que com uma maior conscientização sobre como a dependência de automóveis pode fazer mal ao bem-estar humano, os planos do urbanismo sustentável podem, aos poucos, se tornar norma. Tudo começa na norma, e o nosso grande gargalo é a cidade pensada para o automóvel privado. E finalizo peço humildemente perdão por ter passado do prazo, mas finalizo meu texto, minha participação, dizendo que é possível, o urbanismo sustentável é possível, viável. O texto ele fala sobre isso, ele fala de forma superficial, é um texto pequeno para um tema muito vasto, mas ele dá o norte, e o norte é ter arquitetos e humanistas que pensem a cidade, estejam amparados para pensar a cidade, trabalhem junto aos órgãos que estabelecem as normas, ou seja, os órgãos públicos,
e que possamos pensar o urbanismo sustentável das pequenas atitudes, como as construções, até chegar nas ruas, até chegar nos bairros, até chegar nas cidades como um todo. É algo que demora, é um planejamento de 10, 20 anos, como ele fala aqui, mas que é viável e que com os bons ideais e com as boas diretrizes nós conseguimos chegar lá. Agradeço a oportunidade de somar com a turma, agradeço a disciplina, peço perdão por não me adequar tanto ao modelo, aulas online não é fácil, mas espero estar somando com a minha manifestação ao texto. Agradeço.